A crise republicana do século XIX. A questão da independência do Brasil envolveu três agentes: a coroa britânica, a coroa portuguesa e a coroa austríaca. Esses três agentes, em conjunto, representavam aquilo que ficou conhecido como o movimento de restauração monárquica a partir do Congresso de Viena de 1815. A questão principal na Europa, com o fim das guerras napoleônicas, eram as avaliações de perdas e ganhos desde 1789. Concluía-se, então, que os ideais republicanos da Revolução Francesa tinham se degenerado em quase 20 anos de guerras e, no final, produzir apenas destruição. Os ideais republicanos de 1789 produziram um histriônico imperador napoleônico que queria representar igualdade, modernização e, ao mesmo tempo, colocava seus irmãos nos tronos de vários reinos da Europa. Assim, o general Napoleão produziu guerras apenas para a satisfação de sua personalidade egocêntrica e vaidade pessoal, que em verdade era a continuação da megalomaníaca monarquia francesa de reis absolutistas baseados em mesuras exageradas, ritualísticas e vestimentas elaboradas, e nada mais. O fim das guerras napoleônicas trazia à Europa um sentimento de perda e destruição, sem que de fato tivesse trazido algo substancialmente importante para o progresso da humanidade de então. É nesse contexto que se colocava também o profundo sentimento de inadequação da República Norte-Americana, já que tinha nascido desse contexto de uma cunha política provocativa da França contra o Império Britânico e que no final tinha se voltado contra a glamurosa monarquia francesa numa revolução sangrenta. A partir do Congresso de Viena de 1815, os conceitos republicanos estavam em ocaso e a República Norte-Americana era mal vista em todo o continente europeu, como um experimento no novo continente americano que tinha fracassado junto com a Revolução de 1789 e as guerras napoleônicas. A questão da formação dos Estados Nacionais continuava, então, a ser, dessa forma, legitimado por Deus, pelo rei e pela família. E os regimes republicanos representativos percebidos como incapazes de estabelecer governos sérios e duradouros, apenas tiranos histriônicos, oportunistas do tipo napoleônico, aquele que vem para salvar, mas destrói, aquele que vem para modernizar, mas não passa de uma cópia falsificada do ancião regime, aquele que seria progressista, mas que se sentava sobre o cadáver de milhões em guerra sem fim. A questão da independência do Brasil. A questão da independência do Brasil nasceu dentro do Congresso de Viena de 1815, como uma experiência de formação nacional no continente americano, em oposição à República e os conceitos republicanos norte-americanos de 1776, e, por extensão, uma continuidade política do Império Português, que, ao transferir sua sede para o Rio de Janeiro, tinha de súbito elevado seu status político na Europa para ser visto como um dos maiores reinos europeus, rivalizando-se com os czares da Rússia imperial, que coincidentemente tinha ganho a guerra contra Napoleão através de uma formidável e similar estratégia de recuo e retirada organizada. A formação do Estado Nacional Brasileiro foi, dessa forma, uma experiência monárquica a partir da Casa Real Portuguesa para dar continuidade não apenas ao já combalido Império Português, mas também restituir os ideais de Deus, Rei e a família na constituição de um Estado Nacional, agora em terras do continente americano. A estratégia britânica da dupla vitória. Dentro desse conceito descrito acima,
A formação de um Estado monárquico no continente americano era uma clara retaliação à provocação francesa de 1776 ao fragmentar os territórios britânicos, sustentando a experiência revolucionária republicana de suas 13 colônias, que seriam chamadas de os Estados Unidos da América. Parte dessa estratégia britânica, em verdade, nascera de antigas aspirações da monarquia portuguesa de se reciclar, transferindo-se para o Brasil. E Napoleão ofereceu essa oportunidade de se aliarem às monarquias portuguesas e britânicas numa experiência contra-revolucionária republicana. Essa visão de uma experiência contra-revolucionária seria sedimentada por um governo monárquico constitucional com valores morais e éticos que aliassem a legitimidade de eleições periódicas de um regime parlamentarista com a legitimidade do rei baseado em Deus e na família. Esse conjunto de valores seria conhecido durante todo o século XIX como valores vitorianos, já que a ascensão ao trono da Rainha Vitória, assim como a vitória britânica contra Napoleão, criara a oportunidade de sacramentar as virtudes dos valores monárquicos como uma dupla vitória. A geopolítica mundial em 1822. A transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro tinha sido custosa e era visto pela Casa Real de Bragança como irreversível, assim como essa era a visão da coroa britânica que os havia ajudado nessa empreitada de reciclar e reviver o Império Português em grande estilo, monumental, do tamanho do Brasil. Desde o início, os portugueses, ao saírem na embocadura do rio Tejo em Lisboa, em caravelas, e ao se depararem com um cenário grandioso, quase operístico da Baía da Guanabara, isso lhes causava espanto e admiração. Ou ainda, em pequenas embarcações adentrando a foz do Amazonas, se sentiam diminutos pela grandiosidade do rio Amazonas e pela grandiosidade de sua floresta. De novo, cenário monumental, quase operístico, mas que não caberia em nenhum teatro de ópera da Europa. A Casa Real Portuguesa estava decidida em transformar essa experiência no próprio Império Brasileiro do século XIX, agora revestido dos mesmos valores da estratégia mencionada antes da dupla vitória britânica. Rei, Deus, família e democracia parlamentar. Rainha Vitória e vitória contra Napoleão. A formação do Império do Brasil foi habilmente cozinhada nos caldeirões borbulhantes da geopolítica do Congresso de Viena de 1815 e causou sensação a ponto de envolver também o imperador da Áustria, que fez questão de participar dessa experiência casando sua filha com Dom Pedro I, o herdeiro do Reino de Portugal. Estava assim formada a Tríplice Aliança, aonde os reis de Portugal, Áustria e da Grã-Bretanha juntos arquitetaram a formação do Império Brasileiro no continente americano, fustigando a experiência republicana das 13 colônias. A questão a ser resolvida seria a ambiguidade que isso traria em relação a Portugal, que se via deslocado dessa experiência, e as atitudes da recém-criada Assembleia Constituinte em Lisboa mostravam o atrito que passou a existir entre Dom Pedro I e os políticos portugueses. Era coroa portuguesa na corda bamba da ambiguidade, quando então nasce o conceito de Brasil e de ser brasileiro, distinto de Portugal e de ser português, unidos pelo fio frágil de uma linhagem dinástica em comum, a Casa Real de Bragança. De um lado, os políticos portugueses de Lisboa, de outro, o príncipe herdeiro de Portugal, o imperador da Áustria, através de sua filha a princesa Leopoldina, e ainda do representante dos negócios britânicos. Toda a Europa observava a consumação da independência, ou melhor dizendo, da formação política do Brasil, que representava ao mesmo tempo a crise e o renascimento do Império Português. No final, essa ambiguidade toda resolveu-se quando Dom Pedro I volta finalmente para ser rei de Portugal, deixando seu filho como imperador do Brasil. Aqui, as maquinações políticas da Tríplice Aliança permanecem.
Calcularam eles que Dom Pedro I, aos 36 anos de idade, tinha grandes chances de chegar, digamos, aos 60 anos de idade, quando então seu filho Dom Pedro II teria algo como pouco mais de 30 anos. E, portanto, as chances eram de que essa questão da ambiguidade Império Brasil-Portugal voltasse à tona, com consequências interessantes para o futuro do Brasil e de Portugal. No entanto, não quis o destino assim e Dom Pedro I morre, interrompendo essa ligação íntima prevista entre Brasil e Portugal. Coube a Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, a verdadeira definição do que viria a ser o Brasil e o brasileiro, treinado com educação esmerada e polida pela monarquia britânica no espírito da dupla vitória. Tornou-se não apenas uma cunha nos ideais republicanos de 1776, como também uma ameaça e um desafio.